Da nossa entrevista de hoje, tema importante que é a saúde mental. Estamos aqui com o psicólogo Abel Peters. O Abel, além disso, é pós-graduado em psiquiatria e saúde mental de crianças e adolescentes. Meu amigo Abel, é uma alegria te receber aqui, seja muito bem-vindo. Saúde mental é algo que precisamos todos os dias, mas que nem sempre temos, né, meu amigo? Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes aí da Rádio 103.7, obrigado pelo convite. E realmente a gente precisa falar, porque uma das causas, né, de adoecimento, inclusive, é a falta de conhecimento. Então, quando a gente não sabe o que fazer, não tem conhecimento sobre determinada situação, assunto, isso impossibilita muito os recursos para a gente poder sair daquela condição. Então, é importante o nosso bate-papo nessa manhã aqui e tentar trazer, né, o máximo aí de informação para quem está ouvindo. Bom, vamos falar então sobre saúde mental, que eu acho que muitas vezes ela fica relegada, né? A gente faz aquele check-up anual, né? Sempre cuidando e tal. Mas, muitas vezes, a saúde mental existe até uma certa resistência por algumas pessoas de procurar o psicólogo, né? Existe ainda isso, Abel? Você sente essa resistência de muitas pessoas? Com certeza existe muito ainda, mas a gente precisa também atualizar isso, que é importante falar que o panorama está mudando. A gente vê hoje, por exemplo, se tu pegar 10 anos atrás, não se falava muito em saúde mental. Não. Hoje já está se falando, hoje a gente tem uma procura muito grande por pessoas buscando, mas ainda estamos aquém do mínimo, né? Que saúde mental as pessoas precisam entender que faz parte da saúde. Inclusive, tem várias pesquisas científicas que comprovam a conexão de doenças físicas com o emocional. Inclusive, Drauzio Varela trouxe num vídeo que as emoções reprimidas, com o tempo, degenera, se transformando em câncer. Então, a gente está falando aí de uma doença, né, doença mental, digamos assim. E é até importante já esclarecer, né? Quando a gente fala doença mental, e eu também falo, às vezes eu me pego falando. O termo correto seria transtorno mental. Por que não doença mental? Porque doença a gente usa para aquilo que a gente sabe a causa, né? Sim. Então, por exemplo, câncer. Câncer é uma doença. Tu sabe a causa, tu sabe o agente adoecedor, o órgão que está afetado, por exemplo, no fígado, né? Então, tu vai estudar, tu sabe aonde combater, aonde tratar. Transtorno mental, não. A gente não sabe a origem, né? Porque pode ser biológica, pode ser hereditariedade, que ninguém tem controle sobre isso. Simplesmente por ter um pai, ter uma mãe que tem um transtorno mental, você já tem chance de desenvolver ao longo da sua vida. Você pode, ao longo de um processo natural, por um sofrimento, perda de alguém que a gente ama, demissão, trabalho, término de relacionamento. Não, a gente pode pegar aí inúmeros fatores, né, psicológicos, e tem até a questão orgânica mesmo, né? Não dormir bem, não se alimentar bem, tomar medicação errado, né, em excesso ou automedicação, também pode desenvolver transtorno mental. Então a gente sabe aí que é bem difícil falar disso. Por quê? Porque a gente não consegue. O que a gente percebe? Que tem prejuízo na vida da pessoa. Essa é a palavra-chave. Quando tem prejuízo, tem que buscar. E aí a gente já vai falar depois, então, como funciona esse prejuízo, quanto é o tempo limite, né? Eu ia te fazer a seguinte pergunta. As pessoas, muitas vezes, é uma grande barreira ela admitir que precisa buscar uma ajuda? Ela precisa de ajuda? Ainda existe isso muito? Talvez complemente até o tema que tu vinhas falando agora, Abel. Claro, Luiz Cláudio. Então, assim, antes de eu falar disso, eu quero falar de uma coisa que vem antes, que é o acolhimento. Então, por que as pessoas têm dificuldade, né? Existem vários fatores que colocam essas pessoas com dificuldade. Por exemplo, os homens. A grande maioria, tem uma pesquisa que traz que a grande maioria dos homens não busca ajuda porque não sabe aonde busca ajuda. Olha só. Então, nós não estamos falando de preconceito, estamos falando de falta de conhecimento. Né? Por isso que eu disse, iniciei falando aqui. Muitos homens não buscam porque não sabem aonde busca ajuda. Então, por isso que a gente precisa falar que os locais onde busca ajuda, quem é o profissional que trata. Mas também existe uma grande barreira quando a gente fala em acolhimento. Por quê? Porque quando a gente fala em acolhimento, as pessoas acham, mas eu sei acolher, é fácil acolher, é só escutar. Não é, é muito difícil. Então depois, quando é muito comum quando uma pessoa não está bem, a gente percebe, a gente vai tentar conversar com essa pessoa, a gente
leva junto as nossas crenças e os nossos valores. E aí vem inúmeras frases moralistas. Por quê? Porque a gente não entende por que aquela pessoa está naquela condição. Então, para nós é muito simples resolver. Por quê? Porque eu estou sob uma condição tranquila, uma condição boa. Agora, quem não está, não é assim que funciona. Não é só chegar e dizer, sai da cama, levanta, tu tem que te ajudar, tu precisa reagir, né? E aí a gente fala, né? Pelo menos você tem um trabalho. A palavra pelo menos, Luiz Cláudio, ela afasta de um acolhimento gigantesco, né? Só. Então, por exemplo, um conjunto de palavras que é o pelo menos, ele afasta, ele distancia de um acolhimento e aí faz com que as pessoas tenham receio de buscar ajuda. Por quê? Porque como assim? Como é que eu vou buscar ajuda? Eu estou numa condição inferior a você? Né? E não é assim que funciona. Todos nós somos vulneráveis. Então, pelo menos você tem um trabalho. Né? Não pensa assim, não fica desse jeito. Pelo menos tu tem uma namorada. Tu tem que levantar, tu tem que reagir. Pelo menos tu tem filho. Pelo menos tu tá bem, tu tá aí, tu tem uma casa, tu tem dinheiro, tu tem uma empresa. Então, assim, quando a gente fala de saúde mental, a gente não fala de condição financeira, a gente não fala de idade, a gente não fala de profissão. Todos nós somos vulneráveis. Então é muito importante entender que buscar ajuda é essencial para a pessoa sair daquela condição que é psicológica, que é biológica e que é química. Então, quimicamente, o nosso cérebro não está funcionando, né? Então, por isso que é muito difícil da gente entender. Porque a gente acha que é só a pessoa reagir. Então, a gente está olhando para o lado psicológico. Então, muita gente, mas eu vou no psicólogo, eu falo, mas por que eu não saio dessa condição? Porque muitos transtornos mentais precisam de intervenções que vão fazer com que a pessoa reaja quimicamente, porque quimicamente o teu cérebro não está funcionando, né? Então, tu precisa daquele conjunto. Então, a gente fala aí de vários segmentos da vida que vão precisar mudar. Então, por isso que tem muita dificuldade das pessoas compreender, porque eles acham que é só ir no psicólogo vai resolver. Só tomar medicação, inclusive que a minha avó toma é o mesmo, eu vou tomar e vai melhorar. Não, para tua avó é um tipo de medicação, para você é outro. Nem sempre é o mesmo. Então, assim, as pessoas precisam ter esse conhecimento e saber que ele é multifatorial e vários segmentos da área da vida da pessoa vão precisar, em equilíbrio, funcionar aí para que aquela pessoa saia daquela condição. Olha, aqui tem uma ouvinte aqui, ela disse o seguinte, desde pequena ela tem síndrome do pânico e diziam para ela assim, isso é coisa da sua cabeça, e acabava não procurando ajuda. Sim, porque acredita-se, né, na sociedade que o transtorno mental, ele é algo simples de se trabalhar, é algo simples de se resolver. A gente está falando aí, Luiz Cláudio e Luciana, dos transtornos mentais a níveis severos, da pessoa não conseguir mais funcionar. Sim. Da parte funcional mesmo. Não conseguir trabalhar, não conseguir sair de casa. E nesse caso do transtorno do pânico, dessa ouvinte, né, a gente fala aí de crise junto com isso, né? Então, crises que a pessoa perde a sanidade mental, o ponto de equilíbrio dela. Acreditar que ela vai morrer, acreditar que um desastre vai acontecer. A mente trabalha para aquilo. Então, a nossa mente, ela não difere do imaginário e do real. Quando a gente fala, quando a gente acredita, aquilo funciona na mente, não de fato que esteja acontecendo. Né? Então, muitos pacientes, né, que eu atendo, ou pessoas que a gente conhece na sociedade, que padecem aí de um transtorno mental, a gente precisa ter muito cuidado, porque, né, acolher, compreender é algo muito delicado. Bom, vamos falar um pouquinho agora, Bel, sobre os sinais que a gente pode apresentar e que a gente precisa pedir ajuda, né? Porque muitas vezes a gente até confunde um pouco depressão com tristeza. Tristeza são momentos muitas vezes a rede social acaba nos impondo essa questão da felicidade sempre. Então, tristeza, tudo bem, ok, vai passar, mas e a depressão? Quais são os sinais? Como é que eu vou perceber que eu não estou bem, que eu preciso pedir ajuda? Exato. Quando a gente fala de sinais, né, a gente precisa entender
que nós, enquanto sociedade, enquanto pessoa, é muito difícil a gente, de fato, aceitar quando aquilo está acontecendo. A gente sempre tenta colocar para nós mesmos que é uma fase, vai passar, e aí eu entendo o que essa ouvinte traz, né? Sim. É da tua cabeça, é um período, daqui um pouco some. Só para te ter uma noção, se falava muito na sociedade que a menarca, né, a primeira menstruação da menina, bem como a TPM, bem como o pós-parto, bem como a menopausa, e só por esses 4 fatores, a mulher, né, ela tem 3 vezes mais chance de ter depressão do que nós homens. Então você, Lu, tem 3 vezes mais chance de ter depressão do que eu e o Luiz Cláudio, só pelo fato de você ser mulher. Pelo fato do biológico ser desfavorável em termos ali de períodos delicados. Então, quando a gente fala em sinais, a gente precisa entender que, inclusive, estes sinais, né? Essas fases, existe aí um parâmetro de limite. Então, por exemplo, vamos pegar a TPM. Qual que é o limite? Tu ficar estressado, tu ficar eufórica, tu ficar nervosa, tu ficar um pouco triste. Eu já destaco aqui que a tristeza, ela transforma a pessoa. É importante que a gente fique triste. Por exemplo, se eu perdi minha chave do carro, eu vou ficar irritado, vou ficar estressado, mas eu vou ficar triste também. Mas é que essa tristeza, ela não pode perdurar por mais de 2 semanas. Eu não posso ficar mais de 2 semanas triste por essa chave, certo? Aí tu vai me perguntar, mas eu perdi uma pessoa, eu perdi uma coisa muito importante na minha vida. Então também é 2 semanas? Não. Por isso que um profissional precisa avaliar. Então, dependendo do luto, dependendo da situação, é avaliável. Mas em ambas das ocasiões, não pode trazer prejuízo para a tua vida. Então, por exemplo, mesmo eu ter perdido a chave, ou ter perdido alguém muito importante, não importa se é 2 semanas ou 1 ano, eu não posso estar tendo prejuízo. Por exemplo, eu não consigo mais me alimentar. Que um dos sinais, como quando você fala em sinais, Luciano, um dos sinais é a alteração de apetite. Comer demais, comer de menos. A alteração de humor. Eu fico muito irritadíssimo, muito estressado, pavio curto, ou também fechado, isolado, me tranco. Me fecho dentro dos meus sentimentos, né? Me bloqueio para aquilo. E aquilo me causa inúmeros sentimentos ali. Outro sinal comportamental também é a alteração do sono. Ou seja, é possível a gente se perceber? Claro que sim. Quem não sabe quem está comendo demais, quem está comendo de menos? Quem não se percebe se está dormindo pouco, se está dormindo em excesso? Então, por isso que a gente traz para a sociedade esses tipos de sinais que são mais fáceis da pessoa, pelo menos, se embasar e dizer, ó, peraí, tem alguma coisa errada comigo. Tô irritado, tô estressado, tô tendo prejuízo na minha vida, tô dormindo em excesso, não tô dormindo. Então, esses sinais são possíveis, né, da gente ir se percebendo. E se eles, né, está perdurando, que é o tempo limite de 2 semanas, é importante que se busque uma avaliação. Perfeito. Tudo bem. Olha, é um tema assim, nós iríamos longe aqui no bate-papo, né? Poderia. Para a gente concluir, te fazer uma pergunta. Dá para se dizer, por exemplo, o alcoólatra, ele pode parar de beber, mas ele nunca vai deixar de ser um alcoólatra. O depressivo, ele, por mais que ele não esteja no quadro, ele sempre vai ser uma pessoa depressiva, em potencial depressivo, Abel? E aí depende muito do tipo de depressão, Luiz Cláudio. Quando eu falo depressão, eu não estou falando do transtorno depressivo maior. O transtorno depressivo maior é um tipo de depressão. Existe pelo menos 8. Então existe a depressão sazonal, existe o transtorno disfórico pré-menstrual, existe o transtorno do estresse pós-trauma, existe o transtorno depressivo unipolar, o bipolar, o transtorno depressivo por alteração química. Então o sazonal. Então eu estou falando de vários tipos de depressão, né? Inclusive de origens diferentes. Um pode ser pelo tempo, pelo clima, pelo ambiente. O outro pode ser pelo meu biológico, o outro pode ser pela minha hereditariedade, o outro pode ser porque eu causei isso em mim. Então, olha só, eu estou falando de vários tipos. Nem toda pessoa depressiva, a depressão, na grande maioria, ela tem cura, certo? Se a gente conseguir iniciar com ela leve, moderada. Por isso a importância dos sinais. Sim. Alguns casos não tem cura, infelizmente, né? Estou falando aí da depressão biológica, oriunda de organos fosforatos, né? E inúmeros tipos de depressão não tem cura, né? Mas a gente pode ter uma vida equilibrada, uma vida saudável, sem prejuízos, se a gente buscar o tratamento e fazer o tratamento,
né? Que é químico, psicológico, né? Muito sedentarismo acaba também, né? Então é importante atividade física, Sempre. cuidar até a alimentação. Então entrou para a lista agora de alimentos mais preventivos para depressão. Número 1, agrião. Olha Número só. 2, espinafre. E aí tem outros como alface, de folha lisa, crespa, a própria beterraba. E a banana, que eu não sou nutricionista, né? Eu só apenas acompanhei e recebi a lista. A banana que se achava que tinha, né, vários componentes antidepressivos, nem apareceu na lista. Então, assim, Poxa né? vida. Então a gente está falando aí de atualização, de pesquisa, claro, né? Então quem quiser saber, é importante que se busque informação quando a gente fala de doença mental, de transtorno mental. E principalmente, busque ajuda no profissional, independente do sentimento, da situação que está vivenciando, pelo menos para aquele profissional falar, olha, isso aqui está sendo, né, algo que tu vai passar, é uma coisa que não precisa tanta atenção, com o tempo, né? Agora, isso que tu está apresentando, vamos começar logo, porque se tu não tratar pode virar moderado, crônico, e daqui um pouco a gente está aí entrando num perigo, porque o transtorno mental é um grupo das doenças que mais incapacita as pessoas de trabalharem. Olha só. Tá? Então, assim, estamos falando de uma atualização em termos mundial de doenças, né, que precisam aí olhar urgentemente. Deixa eu só complementar agora para a gente encerrar, porque eu acho que como que a informação é importante. Porque essa ouvinte aqui, ela comentou o seguinte, que ela decidiu procurar o tratamento porque ela foi numa palestra do Abel. Daí ela disse, olha, eu passei por recaídas e levantadas, agora eu tenho psicóloga, psiquiatra, medicamento correto. E foi na palestra do Abel que eu resolvi pedir ajuda. Obrigada por poder ter aquela vez de ter ido na palestra do Abel e que ele falou que eu decidi fazer o tratamento. Gratidão. Olha só, então... A informação. Exato. A palestra, qual é o propósito de uma palestra? É você levar o teu conhecimento, né? E não, de fato, as pessoas que estão lá têm que aceitar o conhecimento. Eu digo o seguinte, se tu pegar uma frase e fazer sentido na tua vida, aplica ela, né? Porque, assim... a informação, Luiz Cláudio e Luciano, é uma das coisas que mais me deixa triste, porque as pessoas estão aí padecendo, perdendo famílias, né, a nível de ter vários prejuízos na sua vida por não saber o que fazer. E a gente não pode deixar de falar nisso. Alguns países estão aí diminuindo as taxas, né? E aí, só para terminar, né, falando aqui, o Brasil ganhou, tá? No final do ano passado, o país com maior transtornos de ansiedade do mundo. Nós ganhamos ano passado o país mais ansioso do mundo, inclusive o país mais conectado do mundo nas redes sociais, certo? E em termos de transtorno mental, estamos liderando também. Não digo um país com mais transtornos mentais, mas estamos à frente aí. Então, assim, nós estamos indo de encontro à prevenção. Nós precisamos alertar as pessoas, as famílias, preste atenção nos adolescentes, nas crianças, nos idosos, né? Alertar. Então, para a gente fazer isso, a gente precisa conhecer sobre isso. Me solidarizo com os ansiosos, viu? A ansiedade aqui bateu e chegou. Abel, tu atendes onde aí para o pessoal saber como é que pode falar contigo? Eu trabalho ali eu atendo, né, o meu consultório no edifício Andrômeda, né? E para quem quiser entrar em contato, eu vou passar o meu Instagram, que é o @Peter com 2T Abel. Ou procura lá nas redes sociais, tanto Facebook quanto Instagram, Peter Abel. Que daí a gente, né, se alguém precisar de alguma informação, tirar alguma dúvida, né? Porque assim, esse assunto a gente não esgota, né? Não. E só para finalizar, Luiz Cláudio, você falou de ansiedade, né? Tem que tomar cuidado com a ansiedade, tá? A princípio ela não parece tão ofensiva, muita gente acha bom, por quê? Porque você vai estar em alta performance, vai estar atendendo tudo, vai estar fazendo tudo, só que o que vem depois da ansiedade? Depressão. Se a gente não trata, depressão. Tá? E depressão, o buraco é mais embaixo. É verdade. Então, assim, não dá para, né, simplesmente normalizar.
A ansiedade também precisa ser tratado, também precisa ser olhado, cuidado, porque tem muita gente em sofrimento. E se hoje a gente ganhou o país mais ansioso do mundo, o que a gente vai ter ali na frente? Vai para um quadro depressivo. Quadro depressivo. Também, né? Então, por isso que a gente precisa prevenir isso o quanto antes. Abel, obrigado pela tua visita, sempre informações importantes aqui, viu? O pessoal pode acompanhar esse bate-papo também, né, dentro do nosso canal do YouTube. De coração, obrigado mesmo. Tá? Eu que agradeço, obrigado o convite aí. Precisando, a gente tá aí para tentar esclarecer e ajudar a todos. Psicólogo Abel Peters, ele que também é pós-graduado em Psiquiatria e Saúde Mental de Crianças e Adolescentes, aqui no nosso bate-papo do Atualidade.